Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo vamos falar sobre Karma, Dharma e sombras. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, já ativa o sininho, deixa seu like e vamos pro vídeo. Vamos lá pessoal, eu tenho um vídeo falando sobre Karma e Dharma, já vou deixar aqui em cima. E tem um outro vídeo também que eu falo sobre as sombras, que eu já vou logo deixar aqui em cima no card disponível. É importante que você assista esses dois vídeos para depois assistir esse. Porque aqui eu já vou estar dando um resumo geral do Karma, Dharma e Sombra, a relação que tem entre os três. Começar a falar um pouquinho aqui sobre o Karma. Vamos pensar assim, o Karma, você foi lá, a pessoa foi lá, matou outra pessoa, ela gerou um karma gigantesco, claro que isso gera sombra também. Mas aí vamos colocar um outro exemplo sobre sombra que não gera karma, por exemplo. Então, por exemplo, assim, uma procrastinação. A pessoa está, amanhã eu faço, depois eu faço, outra hora eu faço. Tô com preguiça. Isso não gera um karma, gera sombra. Por quê? Porque isso daí só gera problema para ela mesma. Você não está gerando um problema para um terceiro. Você está gerando um problema só para você. Você está deixando de fazer aquilo que você deve fazer. Então está te gerando sombra, mas não está te gerando karma nenhum. Vou dar um outro exemplo aqui, que gera muita sombra, que é muito comum acontecer. A pessoa veio para esse planeta aqui para executar uma tal atividade, uma profissão. Então ela tem aquilo que a gente chama de vocação, né? Ela tem vocação, sei lá, para ser músico, para ser pintor, enfim, independente a vocação que ela tenha, para ser jogador de futebol, por exemplo, né? Mas aquela pessoa falou, bom, eu não vou tentar essa vida, talvez essa vida é meio difícil de conseguir, eu não vou fazer isso. Então a pessoa trabalha com outras coisas e deixa isso de canto. Muitas vezes a pessoa até tem sonho com isso, né? Então a sombra nos orienta, isso é muito importante também já deixar aqui. Porque a sombra, ela não é só negativa, ela na verdade ela vem para te auxiliar. Então por isso que é assim que funciona a sombra, assim como o ego também, né? Eu tenho um vídeo falando sobre o ego, vou deixar aqui em cima. Então o ego é mais ou menos parecido com isso, nessa questão. O ego, geralmente as pessoas colocam o ego como uma coisa tão negativa, mas não, o ego também ele te auxilia, né? Assim como a sombra. A sombra ele é um alerta aí, tá tentando te avisar, olha, resolva essa situação que senão vai te dar problema, melhor resolver. Aí quando a pessoa não resolve aquilo, aí gera um problema. Então a pessoa veio aqui nesse planeta com uma vocação. Ela veio aqui com vocação para ser um artista. Ela tem que ser artista, nem que seja parcialmente. Então vamos supor que ela tem uma profissão ali e ela é artista aos finais de semana, nas horas vagas, né? Para ela começar a engrenar nessa profissão. Óbvio que não é para ninguém pegar e pedir a conta do emprego para ser artista ali, se jogar nessa vida. Pode fazer isso, pode ser que dê certo. Mas tem que tomar muito cuidado com o pensamento mágico. Então por isso que é muito importante que a pessoa vá se preparando para de repente um dia assumir aquela profissão que ela veio fazer aqui, né? E não do nada a pessoa falar, bom, vou abandonar tudo e vou seguir aquela profissão, porque daí isso daí cai no pensamento mágico. O que seria esse pensamento mágico? De repente a pessoa fala, não, eu vou ter fé que vai dar certo e vai dar certo, né? Eu vou impor que vai ser assim. Não, isso daí quem impõe é o ego. Então isso daí é um pensamento mágico, a pessoa deseja aquilo e vai ter que dar certo. Tem um exemplo muito interessante que o Hélio Couto dá, que eu gosto bastante dele. A pessoa tem muita fé que um avião vai voar, mas ela constrói um avião e não respeita as leis da física, ele não voa. Então é mais ou menos esse ponto aí que é o pensamento mágico, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas algo que gera muitas sombras é a pessoa não exercer aquilo que ela veio para exercer aqui. Isso causa sombras tremendas, é bem complicado. Aí de vez em quando ali a pessoa, 3 horas da manhã, acorda ali com aquele pensamento ali, aquela intuição aflorada nela ali,
dizendo para ela, ó, vá fazer tal coisa. E a pessoa muitas vezes, mesmo assim, acaba não fazendo, né? Então gera mais sombra ainda. Bom, então eu falei um pouquinho aqui da sombra, né, o que gera sombra. Agora vamos pensar aqui alguma sombra que gera karma também. Sei lá, uma coisa bem simples, uma coisa que acontece no cotidiano. A pessoa vai lá e odeia outra pessoa. O ódio, você ter ódio de alguém, de algo, de alguma situação, isso gera sombra. Porém, você, se você odeia uma pessoa, você fica muito comumente, né? Você fica emitindo energias negativas para essa pessoa. Então, isso gera karma também, porque você, de um modo, você está prejudicando essa pessoa de um certo modo, né? Então, porque você está enviando sempre energias negativas para ela. Então, é um pouco complicado. Então, gerou os dois. E assim como o karma também, é muito comum a pessoa fazer alguma coisa, gerou karma e gera sombra também. E como que resolve isso? O Dharma. Tudo que você faz que gera Dharma já resolve essas duas situações, tanto da sombra quanto do karma também. Então, por exemplo, a pessoa fez caridade, gerou Dharma, né? Passou o conhecimento que ela tem para frente, gerou Dharma. Ajudou a velhinha ali, né, a atravessar a rua, né, aquele exemplo que a gente sempre dá. Então, gerou Dharma. Fez caridade, tem um mendigo lá na rua, foi lá e deu uma mão para o mendigo, ajudou, gerou Dharma. O Dharma faz com que gere luz para essa pessoa. Então, essa luz que gera para essa pessoa acaba fazendo com que dissolva todo o karma que ela tem, né? Por isso que tem que cada vez mais fazer. Porque eu sempre falo aqui da balança, né? Que é a balança divina, né? Que a gente sempre fala. Então, essa balança divina é a contabilidade cósmica. Você tem muito karma, então você tem pouco dharma. Então, você vai ter que ir gerando dharma para ir diminuindo o karma, porque daí vai compensando um pelo outro. Você vai pagando a sua dívida, né? E a sombra acaba sendo dessa forma também. Você vai resolvendo tudo aquilo que tem sombra. Como que faz para você resolver o que você tem sombra? Apenas observe. Porque você observando, você vai ressignificando aquilo. Então, o primeiro passo para você resolver uma sombra é você deixar essa sombra vir à tona. E isso é bem desconfortável, inclusive. Então, de repente, porque a sombra sempre fica escapando. É aquele ops, né? Então sempre fica vindo à toa. Do nada você está ali, daqui a pouco aparece na sua mente aquela pessoa, você lembra daquela pessoa que você odeia. É a sombra vazando ali, a sombra te orientando, né? Num sentido positivo. A sombra fica te orientando, viu? Tem que resolver isso. Você odeia aquela pessoa, você tem que resolver isso, você tem que ressignificar isso. Você tem que perdoar, você tem que soltar. Então se você soltou tudo isso, você perdoou essa pessoa, então você elimina essa sombra. Você eliminou essa sombra, ela não vem mais, acabou. Entendeu? Então é uma, depois outra. A sombra também a gente vai resolvendo como se fosse casca de cebola, né? Então tem a cebola, você resolve algo que está superficial, que está vazando aqui, aí um que está mais comprimido, você vai resolvendo, até que você vai eliminando a chegar sem sombra ou praticamente sem nenhuma sombra. Todos os seres iluminados não tem praticamente nenhuma sombra. Então é uma coisa muito simples, mas é algo que se a gente não sabe nem por onde começar. Por exemplo, a pessoa não sabe que existe sombra, não sabe que existe karma, não sabe que existe dharma. Como que vai resolver? Porque a pessoa nem sabe que existe isso, nem sabe que está acontecendo algo desse tipo na vida dela. Então por isso que é muito importante. Então tem o karma, tem a sombra. Como resolver os dois? Coloca a luz. Faz tudo que possível para gerar dharma. Quanto mais dharma, mais você vai resolvendo o seu karma, e a sombra também vai se resolvendo também, porque gera luz, a sombra emerge, né? A sombra vem à tona. Aquilo que estava enterrado vem à tona. Aí veio, é desconfortável, você ressignifica, você trabalha aquilo, vai perdoando, vai resolvendo uma coisa, outra coisa. Quando você vê, já resolveu tudo. Bom, esse vídeo não é um vídeo muito longo, é um vídeo um pouco curto, porque já tinha 2 outros que eu fiz anteriormente, agora eu pude fazer esse aqui.
Então, gratidão por ter ficado até o final do vídeo. Ative o sininho, deixe seu like, deixe um comentário se você gostou, se de repente você quer acrescentar algo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para fazer com que essas informações cheguem cada vez mais longe, que isso gera Dharma, hein? Você compartilhar o conhecimento te gera Dharma. Isso é uma coisa muito interessante, inclusive. O conhecimento, ele é luz. Se você esconde esse conhecimento, que isso é muito comum a gente ver por aí, as pessoas escondendo o conhecimento. Se a pessoa esconde o conhecimento, gera sombra, né? A luz, quando ela se fecha, vira escuridão, vira sombra. Tá certo? Gratidão.